Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais uma live em O Furo do Alfinete. E hoje com a presença também para lá de especial do cientista político, escritor e tradutor, João Eiga. Ele já está por aqui, nós já vamos iniciar. Então, como havíamos anunciado aí de ontem para hoje, né, o tema da nossa live é o Deus que o homem inventou, da revolução ao totalitarismo. Eu tenho um aceite ali, professor João. Maravilha. Tudo bem, professor? Boa noite. É uma honra tê-lo aqui no Furo do Alfinete. Estava explicando aí para o pessoal que está chegando. Acho que a princípio aí somos poucos, mas é o conteúdo, né? Com certeza. E o enriquecimento dessa proposta, né? Eu conversei contigo ali um pouco de bastidores, eu não sei se tive a oportunidade de esclarecer. Eu sempre falo para os costureiros e costureiras da alma do que se trata o Furo do Alfinete, por que está acontecendo agora esses encontros no meio da semana, né? Começou com uma proposta terapêutica, mas que é formada num tripé, em que a filosofia e a história conversam junto com a metafísica. E Certo. quando eu tive ali a conversa com a professora Bruna ali, ela conseguiu abrir essa possibilidade, né, trazendo esse fundamento filosófico, metafísico. E aí depois veio o professor César Lima, né? Ele disse, tem que conhecer o João. Tem que conhecer o João, César Lima. Então, assim, um abraço para ele. É um cronista político, assim, de primeira linha, né? O cara é fora de série. Um abraço, César. Um abraço para o César. E quando ele falou de ti, assim, bom, tá aí, ó. Eu que já... Minha formação inicial é História, né? Bem capenga, por sinal, essa formação universitária que eu fiz na uma universidade aqui em Santa Catarina, filantrópica, comunitária, mas enfim, né, tinha essas questões. Eu falei para a professora Bruna nessa situação, no primeiro dia de aula, o professor, assim, meu objetivo aqui no curso é provar que Deus não existe. Assim, eu vim para aprender ou para desaprender. E aí depois aconteceu um evento que me deixou bastante incomodado, quando eles estavam falando da década de 30 e do regime getulista, né? Aí falei algumas coisas lá, enfim, e um rapaz que se auto-intitulava anarcopunk iconoclasta, olha só que loucura, me intimidou lá na rua e disse assim, eu quero falar contigo aí, cara, o que tu és? Tu és um cara de direita, um cara de esquerda, um nazista, um fascista, um ateu, um fundamentalista, um gnóstico? Eu assim, cara, eu nem... eu disse, Feiro, o que eu sou... Pô, nem te conheço primeiro, assim, pra ele, né? E o que eu sou pouco importa, se de repente a gente estabelecer um vínculo, a gente pode se conhecer, mas não é dessa forma, né? E fui embora, ele me ameaçou, professor João. E aquele semestre foi bastante tenso, porque onde ele me via, ele berrava assim aos brados, né? Sou fascista! E um dia eu não vi ele chegando, rapaz, ele me deu uma bicuda na bunda, professor João. Eu cheguei a levantar assim, sabe? E aí eu vi alguma coisa lá no teu Substack, alguns vídeos teus, né? Também aqui no teu Instagram, e assim, bom, tá aí um cara que vai poder ajudar a desmistificar esses rótulos, esses termos, né? Que as pessoas às vezes vão carregando sem se dar conta e rastreando a origem, né? De como isso se estruturou dentro da história, enfim. Então, seja muito bem-vindo, professor João Eiga, que ele é cientista político, escritor, tradutor, escreveu 2 obras, O Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária, O Mínimo sobre a Ideologia Fascista, da coleção O Mínimo, né? Tem várias obras, e essa do professor João. Ele também traduziu Hitler, Anticapitalista e Revolucionário e Intelectuais de Mussolini. Seja muito bem-vindo, professor, ao Furo do Alfinete. Poxa, muito obrigado, Hugo. Muito obrigado a todos do Furo do Alfinete que estejam assistindo ou irão nos assistir. É sempre uma honra propagar o conhecimento, não importa para o número de pessoas que seja, é a minha função, é o que eu gosto de fazer e estou simplesmente honrado pelo convite, Hugo. Vamos em frente que vai ser uma boa live. Maravilha. E para quem está chegando então agora, não deixe de compartilhar, enviar o coraçãozinho aí para quem você acha que é interessante esse tema. Eu vou fazer só uma introdução breve, que foi a conversa que a gente teve de bastidores. Então, hoje o nosso objetivo aqui nessa live é compreender a mentalidade revolucionária e a sua influência sobre as ideologias do século XX, né? Isso. E, sobretudo fascismo e nazismo, desmontando esses mitos contemporâneos e esclarecendo a verdadeira gênese desses movimentos. A conversa, então, ela vai buscar resgatar o sentido original dos termos a partir de sua base filosófica, política e até, porque não espiritual, né? Claro. Revelando como a ruptura, né, com a ordem natural e moral do homem
deu origem à violência revolucionária moderna, culminando nos Perfeito. totalitarismos que marcaram o século. Então, eu posso ir pelo escopo, professor? Claro, a gente colocou ali as pautas que são excelentes, eu achei que você colocou, pode segui-las. Então, tá. Então, entre fundamentos e mentalidade, que a gente colocou como bloco 1, professor João, o que seria então a mentalidade revolucionária, que muitos de nós já ouviram o professor Olavo de Carvalho tratar deste tema, né? Sim. Como é que é definido isso, né, dentro do âmbito do fenômeno espiritual antes de político? E Perfeito. como, quer falar primeiro essa ou eu posso falar os três e tu... Pode falar os três, por favor. Então, como é que essa mentalidade ela pavimentou o caminho, né, para esses regimes do século XX e a revolução moderna? Ela pode ser entendida como uma tentativa de usurpar o papel de Deus? Perfeito. Temos que entender o seguinte: havia na antiguidade uma certa perspectiva de tempo que não nos é familiar. A nossa perspectiva de tempo atual, o que significa o tempo humano, como ele é concebido e como ele tem um fim ou não, foi muito influenciado pela dispensação cristã e influência do cristianismo a partir da queda do Império Romano, embora essa estrutura já fosse presente, por exemplo, no judaísmo, né? Pelo menos uns 1000 anos antes. A mudança da estrutura do tempo que o mundo ocidental teve, principalmente com Augustinho, né, com aquela questão da diferença das duas cidades, né, colocou a resolução da história em um acontecimento que a encerrará em si mesmo. O Apocalipse não é algo que acontece dentro da história, mas algo que supostamente vai acontecer e encerrar a história em tudo que ela, de possibilidades, era para ser, né? E aí encerrará-se o tempo como nós o conhecemos e algo outro que o seja irá aparecer. Mas a questão é que isso é um acontecimento que as pessoas vivendo no tempo mundano, digamos assim, não tem como saber quando irá acontecer. E quando o mundo de justiça e paz, a partir do julgamento apocalíptico divino, virá, não há como saber. Por isso que passaram a existir certas seitas milenaristas, principalmente a partir do século XIII na Itália e no sul da França, que especulavam e tentavam descobrir quando esse encerramento do tempo iria acontecer. Pegavam trechos da Bíblia, interpretações da Bíblia, faziam contas e contavam meses e anos e se instauravam certas seitas que viviam para esperar este acontecimento, que iria encerrar o tempo, digamos assim. Essa expectativa foi se transmutando depois esse apocalipse em um acontecimento que pode acontecer dentro do próprio tempo. Não é mais uma estrutura que se encerra, mas um apocalipse que ocorre dentro do tempo, inaugurando uma nova etapa dele. Certo? E aí, claro, tem toda uma pesquisa histórica bem complexa de vários caminhos de pessoas que interpretam isso e se interpretam diferente, mas há uma constante que é observável nesse sentido, né? Até que começa a chegar, por exemplo, lá no século XV, na Alemanha, que ocorrem as revoltas camponesas, né? Dos camponeses revoltando contra os seus lords, seus reis da área, né? E um deles, o Thomas Müntzer, né? Ele toma de assalto uma cidade na Alemanha, junto com seus seguidores, que eles eram uma seita dessas aí, e tentam instaurar na pequena cidade de Müntzer o verdadeiro reino de paz e justiça de Cristo. Como se o apocalipse, a promessa apocalíptica, acontecesse naquela pequena cidade por meio do Thomas Müntzer e os seus seguidores, no caso. E é um microcosmo, uma cidade bem pequena da época, mas o experimento é um desastre quase absoluto. Porque o Thomas Müntzer percebe que o apocalipse ele iria erradicar o pecado. Ia julgar os justos, os eleitos, os condenados, erradicar o pecado e algo novo acontecerá. A verdade é que eles percebem que quem tem que fazer esse julgamento é ele mesmo. É ele e os seus acólitos. Eles se imbuem do poder de fazer o julgamento que seria, digamos assim, do Deus durante o julgamento divino, eles mesmos daquelas outras pessoas vivendo na cidade de Müntzer. E aí você coloca um ser humano falho, né, dentro do tempo que não houve o apocalipse ainda, julgando as outras pessoas como se estivesse ocorrendo o apocalipse, mas ele se faz do papel de Deus, praticamente. E aí vira uma tirania, um proto-totalitarismo naquela cidade.
as pessoas são investigadas diariamente nas suas vidas, até mesmo privadas, se elas estão pecando ou não, porque eles percebem que cada ato pecaminoso que permanecesse naquela cidade era um atraso da instauração da sociedade justa, né? Então, punir severamente, até mesmo com a morte, aqueles que retardam o avanço desse minerismo na cidade é, digamos assim, a maior virtude. Então, o assassinato, o estupro, o roubo, o pecado vira, em suma, a maior justiça, a maior virtude. Porque estão eliminando aqueles que estão retardando o advento da promessa apocalíptica naquela pequena cidade. Veja como é uma distorção suprema da noção de tempo cristão, do que aconteceria para encerrar a história dentro da história, e os encarregados de fazê-lo se tornam os caras que fazem um julgamento divino e são a medida última da justiça e da virtude. Tudo que eles fazem é virtude. Não importa se você de fato é uma pessoa virtuosa, mas a sua existência, que vai contra o plano deles, se torna pecaminosa, a sua própria existência. Logo você merece sofrer e morrer e tudo mais, né? Essa é, digamos assim, um germe muito em detalhe, muito resumido, a estrutura da mentalidade revolucionária e seu primeiro acontecimento mais portentoso que podemos analisar, né? Não sei se você tem alguma pergunta a partir disso. Eu estava pensando aqui, enquanto o professor falava, se um catarismo, por exemplo, os cátaros, né, não remonta também, em uma certa medida, a esse elemento pré-milenarista ou proto-milenarista, né, em uma certa medida. Certamente, sim. Eu penso porque hoje a gente chega na contemporaneidade e a gente vê certos movimentos transvestidos, né, dessa prepotência, dessa onipotência, né, de encerrar a história e inaugurar um novo tempo, né, como se fosse imbuído ou incumbido de alguma mensagem, de alguma revelação ou algo do gênero. Perfeito. Isso tudo, a meu ver, tem origem nessa quebra de percepção de expectativas do tempo cristão e da promessa cristã, né? Que certos grupos heréticos que antes mesmo do século XIII já existiam suas manifestações esporádicas e meio não completamente como os cátaros, você falou, né? A igreja meio que sempre foi lutando contra essas heresias, né? Mas o problema é que a partir do Thomas Müntzer ali do século XV para o século XVI, essa mentalidade, a estrutura dela, ela passa a, digamos assim, infiltrar até mesmo pessoas que não eram cristãs. Ou pensamentos sociais e econômicos que são laicos, digamos assim, na sua estrutura. Mas, por exemplo, o marxismo, ele não é cristão, obviamente, não é judaico, obviamente, ele é para ser uma ciência objetiva e laica, mas ele tem uma estrutura de percepção do tempo e do ser humano nele, da moral, que é muito similar a heresias cristãs. Então, esse pensamento do tempo, essa heresia temporal, vai se infiltrando até mesmo nas pessoas laicas, de mentalidades laicas da modernidade, né? É por isso que esse fenômeno ele vai se expandindo até mesmo para outras pessoas que os anteriores julgariam como hereges, curiosamente. Mas compartilham os mesmos traços. É interessantíssimo isso aí que o professor colocou, porque mesmo não tendo uma cosmovisão cristã, no caso, né, ainda assim compartilham da visão do julgamento, da visão da organização, porque o tempo, né, ele é anunciado de uma forma diferente, né? Eis que surge um novo tempo, uma nova era. Até, a gente tem até movimentos esotéricos chamados New Age e tudo mais, né? Isso. Então, Perfeito. se alastra, né? Então, a gente pode dizer, em uma certa medida, que a mentalidade revolucionária, se fosse pegar pelo aspecto metafísico, seria aquilo que o Saul Alinsky inaugura no Regras para Radicais, quando ele faz aquela saudação inicial no livro ali. Seria uma síntese mais mítica, mas que a gente vê isso rastreando, né, na história, o movimento acontecendo, né? Sim, perfeito. É engraçado porque é muito difícil você ter algo que quer ser uma ciência social, digamos, que quer explicar a existência da sociedade ou do homem da sociedade no tempo sem uma estrutura metafísica. É muito difícil. Porque a justificativa final da existência e da moral, por mais que tenham tentativas laicas de fazê-lo, justamente acabam indo para a metafísica.
né? E a metafísica principal que moldou toda a nossa mentalidade desde 1500 anos atrás é justamente uma metafísica cristã, que também é parte do judaísmo. Então é meio que inescapável quando você vai avançar a sua análise para além da economia, para além de, sei lá, algum aspecto sociológico da sociedade, você consegue fazer essa separação. Mas se você vai ter um projeto que nem o Karl Marx, tão abrangente de explicar a evolução das sociedades na história, a moral, os costumes, o que faz ela mudar ou não, acaba necessitando de alguma estrutura metafísica de justificativa para muitas dessas coisas que, por ele não ser cristão, ele não admite, mas ele pega emprestado muitas vezes. Total sentido. Até eu estava refletindo mais cedo, conversando com alguns amigos sobre isso. Quando surgiu a proposta do furo do alfinete, eu fui questionado, né? Por que o nome e tudo mais, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar, bom, eu sou cristão, né? Então, assim, eu vou tentar construir uma narrativa que explique os furos maiores e reduzindo ele até chegar naquilo que eu faço como ofício, eu sou terapeuta também, né? Certo. Então, é uma simbologia para dizer, as pessoas têm furos na sua vida, né? Mas quais são os furos maiores? O furo é uma via por onde algo entra e por onde algo sai, né? Então, entrou em uma certa medida a corrupção pela decadência e a escolha deliberada na metafísica do anjo caído, quando ele de forma ontológica, né? Ele vai Uhum. tentar trazer uma instabilidade ou desestruturar aquilo que já estava pronto, né? A eternidade, o reino, enfim, nessa linguagem, né? E depois um outro furo, que ele é mais simples, mais modesto, mas é que ele cria todo um reordenamento na história que é a Cristo, né? Então é o segundo furo, né? Por assim dizer. E nesse interregno existe o quê? O drama humano, onde as pessoas ficam divididas, né? A tendência, o que eu quero não faço, mas aquilo que quero, isso não realizo, sabe? Aquela, o apóstolo São Paulo, quando você trata, né? Uhum. E aí fui encontrar na leitura, por isso que eu estou falando da mentalidade revolucionária, eu mencionei o professor Olavo de Carvalho, que provavelmente deve ter lido, conhece, né? O Certo. Jardim das Aflições. Uhum. E aí eu Perfeito. estou fazendo uma segunda releitura dele, porque eu li de forma rápida e agora eu quero realizar o diálogo do Furo do Alfinete, posteriormente, com o Jardim das Aflições. É o Furo do Alfinete no Jardim, seria alguma coisa assim, né? E Perfeito. tentar fazer esse diálogo para mostrar que realmente, lá do Peçanha, que é a história que ele começa contando, de que estava por detrás dele, o impacto que ele gerou, os intelectuais. Então, esse movimento, ele não é que ele é inexorável, ele é persistente na história, né? Persistente. E eu acho que muito a mentalidade revolucionária, ela persiste de maneira curiosa, às vezes de maneira não consciente em todos os seus membros, mesmo que os seus membros no tempo não se gostem uns dos outros ou grupos se oponham uns aos outros de maneira mortal, como por exemplo o próprio nazismo quando invade a União Soviética, tem o nazismo, boa parte dele era imbuído da mentalidade revolucionária e lutou contra a União Soviética de Stalin, que também era uma criação provinda do marxismo, outra mentalidade revolucionária. Eles não precisam se gostar e nem se reconhecer como iguais para que haja um mesmo traço que os una no fim do dia. E o engraçado é que essa mentalidade ela sobrevive e ela repercute, continua a sobreviver como se fosse uma adaptação mental que as pessoas fazem quando entram em certos estudos. É como se a pessoa entra em certas áreas de estudo, ou certas ideologias, ou certas, até mesmo metodologias, como o materialismo histórico-dialético, e acaba sendo influenciado por ela sem sabê-lo. E passa a ser parte da sua estrutura de visão do mundo. Né? É uma coisa que não é explícita, digamos assim. Interessante porque a gente vai mais para frente tocar, eu acho. Eu vou acabar perguntando porque não está ali, mas está ali, vou dizer, está nas entrelinhas, né? A gente está falando de mentalidade revolucionária, aspecto metafísico, e eu me recordo de alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, ter assistido um documentário, nunca mais encontrei ele, até por sinal, não sei se era uma narrativa que tentava construir as raízes ocultistas do nazismo, por exemplo. Deve ter mergulhado, né, nesse rio aí para nadar também, em uma certa medida. Associaram, tentei encontrar, não achei, uma foto que disseram para o Hitler lá, porque tinha uma raiz, um cara lá em determinado lugar, que se ele fosse lá encontrou uma mandrágora, né, que tem lá dentro. Isso é real, essa história aí? São histórias. É, Isso é mais voltado para exército. O Hitler não acreditava em ocultismo. Ele não era adepto do ocultismo, por exemplo. Madame Blavatsky, nada disso aí, a teosofia.
Ele não acreditava em nada disso. Ele até achava deletério para o movimento, mas tolerava a contragosto no movimento dele. Beleza, então. Muito bom. Posso ir adiante? Por favor. Entrando, então, essa compreensão que o professor João trouxe sobre a mentalidade revolucionária, que vem galgando, né, na historicidade da própria humanidade, por assim dizer, talvez por um desejo inato que há no ser humano de buscar o que é eterno, o que é transcendente, né, o que chama para isso, né? Talvez ele vá se realocando e alguns vão sendo fomentados pelo seu desejo. E aí, eu sempre gosto de brincar com esse trecho do filme, tu lembra, provavelmente, o advogado do diabo, né, que é uma alegoria fantástica, quando ele fala para o advogado, né, a soberba, o meu pecado preferido, né? Ele fala, eu não perco, jamais, né? E essa conversa que eles têm ali é interessante, né? Porque ilustra, do ponto de vista metafísico, como que o ser humano é pego, né, por si mesmo, né? Em uma certa medida, pelo seu anseio, pelo seu desejo de algo que às vezes ele não consegue concatenar e ordenar e acaba desembocando. É igual os movimentos, né? As ideologias, de certa forma, né, professor? As dores das pessoas são cooptadas, o termo que os esquerdistas gostam de usar, né? Perfeito. Eu até me veio à cabeça agora uma coisa, um jeito melhor de explicar mais essa questão, Hugo, se me permitir. À vontade. É como se a estrutura mental e metafísica do tempo cristão e da existência cristã, ela sobrepõe a antiguidade e passa a se tornar a regra, mas é como se ela tivesse um novo concorrente que vai se desfazendo em outras formas, mas que permite essa coexistência, sabe? E é como se as pessoas, elas é uma coisa natural já da existência das muitas pessoas na sociedade. Elas encontram esse tipo de mentalidade sem muita consciência dela em vários campos de atividade humana, né? Porque já se tornou um certo concorrente com o pensamento cristão clássico e permanece, né? É como se fosse um concorrente na medida de que há várias maneiras de olhar o tempo e expectativas sobre a vida e a metafísica, alguns de maneira não tão explícita, mas que estão aí, as pessoas acabam se encontrando com isso, de uma maneira ou outra, sabe? Já faz parte, mesmo que não tenha a terminologia, há uma pré-existência de um anseio natural, vamos botar assim, orgânico. Claro, com certeza. Eu acho que o que faz o crente cristão ter a sua fé é o mesmo, digamos assim, mecanismo mental ou espiritual do ser humano, do marxismo, que acredita piamente que a revolução irá surgir e ele irá matar quem estiver na frente. Certo? Interessante que eu estava bisbilhotando. Eu fiquei curioso, né? Eu queria ver como é que estava esse rapaz que me perseguia lá na época na faculdade. Já se passaram 20 anos, né? E a mesma coisa. O mesmo fervor, a mesma sana, né? Então, eu assim, poxa, né? Aí acabou constituindo. Porque olha só a loucura. Ele tinha uma sana de querer mudar o mundo de uma tal forma que ele já era formado na faculdade. Ele estava lá porque ele namorava a menina do último semestre, eu era calouro, né? E ele estava lá para meio que monitorar quem eram os calouros que estavam chegando, para ele tentar induzir e trazer para perto, né? E aí ele viu que eu sou uma pessoa incômoda, né? Ele tentou me expurgar, né? Tá aí. Perfeito. É aquela coisa. É o Dostoiévski que escrevia, né? Não apenas viver não apenas é suficiente, tem que viver-se para alguma coisa. O cristão, ele, claro, vive pelo julgamento divino, pela recompensa, pelo julgamento e tal, que vai acontecer no fim da história e tal. A mesma coisa, os revolucionários, muitos deles, eles vivem pela causa. Eles associam a estrutura da sua vida, os seus objetivos de vida, seu modo de enxergar a própria vida com os objetivos da causa. Mas os objetivos da causa são alicerçados no que, primordialmente? Numa esperança metafísica de transmutação radical da existência através da força e do poder da causa. Certo? Interessantíssimo. Eu até estava pensando, não sei se faz sentido, eu queria pular, mas assim, esse tema instiga muito, né? Aquilo que a gente ouve falar quando estuda essa parte do iluminismo é como se os iluministas trouxessem uma linguagem científica para uma coisa mística, esotérica. Perfeito. Né? De certa forma, os iluministas não foram dispensados desse tipo de mentalidade. Se formos pegar o próprio Rousseau, né, é um tipo de iluminista que gerou os jacobinos.
que gerou a Revolução dos Comuns, que foi uma explosão da mentalidade revolucionária, uma das mais famosas, que acabou na guilhotina de 40 mil pessoas, em média, né? Que eles queriam, veja, Robespierre queria instaurar um novo tipo de calendário além do calendário gregoriano. Um calendário revolucionário. Mudar o nome dos meses, o nome dos dias, rituais, digamos assim, de uma religião civil nova em que os seres humanos iriam comungar as suas esperanças, as suas dores, metafisicamente em prol de um novo tipo de religião republicana civil, né? Que representava não só, por exemplo, a justiça estatal para organizar a sociedade, não, representava o máximo da justiça terrena, que era uma representação de uma expectativa divina, entendeu? Ele queria substituir a igreja por um novo tipo de religião civil, né, humanizada, mas que a expectativa é a mesma do cristianismo. E é aquela mesma perspectiva do Leviatã, do Thomas Hobbes, em um certo ponto? Em um certo sentido, sim. Ele era um absolutista, mas eu vejo ele um pouco diferente do Thomas Hobbes. Eu teria que entrar numa tangente meio diferente aqui do tema. Não, eu só queria, porque tu falou, eu me lembrei dos trechos daquele dossiê gigantesco do Billy Huckton, a fé revolucionária ali, ele dossiê, né? Ele vai descrevendo as pautas, as conversas, os intentos, tudo que se passava naquele período ali do século XVIII, ali, né? E até um pouco, ele recua um pouco na história ali, né? Para poder traçar ali o pano de fundo, o mote, né? Para ele dizer, existe uma fé, eu já dizia até o nome, né? Uma fé revolucionária. Né? Mas é exatamente esse o termo. Tipo, a fé é um termo banalizado, né? Um termo muito comum que as pessoas usam no dia a dia. Mas o seu significado, especificamente, fé é você acreditar e, por causa dessa sua crença, que não é comprovado por nada empírico que aconteceu ainda, mas você tem essa expectativa tão fundamental que as suas ações condizem com um plano de que aquilo vai acontecer, sem saber se vai acontecer, certo? Por isso que o crente ele tem fé. Fé no quê? Fé que o julgamento divino vai ser justo e levar à justiça, finalmente. Ele, intelectualmente e racionalmente, ele sabe se isso vai acontecer? Não há como provar absolutamente nada disso. Porém, ele sabe como. Na fé, é uma expectativa apenas dele, né? O marxista, vamos pegar o revolucionário mais moderno hoje, o marxista é a mesma coisa, cara. Qual é a prova de que a revolução vai realmente instaurar um paraíso universal dos trabalhadores, vai encerrar a opressão do homem sobre o homem, vai encerrar as classes? Há alguma prova substancial, empírica, documentada que isso aconteceu, vai acontecer? Nenhuma. Porém, quantos milhões de marxistas vivem seus dias, ou pior, no século passado, quantos deles decidiram matar outros seres humanos e arriscar as próprias vidas por algo que não há absolutamente prova nenhuma? A fé, É propriamente uma fé. Não tem outra palavra. a fé em convicção, é isso aí. É isso aí. E, incrível que pareça, os liberais acham que as pessoas querem só prazeres econômicos, querem só ganhar dinheiro, querem só prazeres sensuais ou bebida, não sei o que. Querem... Não, gente. A maioria dos seres humanos vive suas vidas ou até fazem sacrifícios por coisas que são imateriais. Coisas que não existem ainda, mas que esperam que vão acontecer. Como você explica, né, um Stalin levar a cabo uma matança tão generalizada assim e dormir com a consciência limpa? Ele não era um psicopata. Ele acreditava piamente que toda pessoa que ele matava aproximava e adiantava a sociedade justa, que iria justificar todos os atos dele. E até tem uma discussão aí que ele morreu de velhice, na verdade, né? Não teve nem, vamos dizer assim... Teve um stroke, como é que é em português isso? Um aneurisma, coisa assim. Ele morreu de velho mesmo, né? E morreu crente que ele estava no caminho certo, que ele fez uma contribuição significativa, entendeu? Eu posso voltar só aqui, professor, que o Matheus perguntou, o Matheus Moura falou assim, ó, no Estatuto da Liga dos Comunistas, Karl Marx diz que o comunismo deve ser uma profissão de fé. Tá aí. Agora, eu te pergunto, Matheus, uma boa observação, eu te pergunto agora também, Hugo. Eu escrevi um texto um mês atrás. O marxismo não gosta de se dizer um tipo de ciência, um tipo de método científico para analisar a sociedade, a história. Mas veja, um método científico, a meu ver, ele é pautado na hipotização. Você vai colocar hipóteses
E você vai vasculhar empiricamente na realidade, a partir de métodos, coisas que comprovam, ou no caso, desprovam sua hipótese, certo? Ou seja, para ser ciência, você tem que ter como pressuposto que a sua hipótese pode falhar ou não acontecer. Como que o marxismo é ciência se o que eles acham que é o objetivo final vai com certeza acontecer? É o dogma, né? Já virou dogma, né? Tudo que vem antes é para justificar aquilo que é para acontecer no futuro. Enquanto a ciência coloca claramente, pode dar errado, pode falhar, e isso é o básico que tem que ser aceito. O marxismo é o contrário disso, é fé. Professor, o Samuel também ele colocou lá no começo, até quando a gente estava falando ainda sobre o tema mentalidade revolucionária, ele fala assim, ó, o que vemos hoje no conservadorismo é uma mentalidade revolucionária inconsciente ou um substrato da tecnocracia positivista? Olha, o positivismo ele é um tipo de ideologia moderna com traços de mentalidade revolucionária. Veja, o Saint-Simon e o Auguste Comte, né, que criaram esse tipo de pensamento, eles falavam assim, vai chegar um ponto em que os cientistas, os tecnocratas, né, ou seja, eles mesmos, né, vão ter um conhecimento tão absoluto, né, que as ciências sociais vão ser que nem as ciências exatas e a matemática. Vão saber até mesmo o que o ser humano pensa ou vai chegar a pensar no futuro de antemão, de tão perfeita que será essa ciência, certo? Ou seja, eles vão criar um estado utópico, controlado pelos cientistas excepcionais, que vão trazer uma sociedade tão justa que seria incapaz de não ser justa. Cientificamente falando. Assim, há alguma prova de que isso é possível, cientificamente falando? Não. Absolutamente não há nenhuma prova disso. Mas eles têm esse plano, têm essa expectativa e sabem que vão chegar lá, como só eles sabem, e eles vão mover o que for necessário para conseguir. A ponto de suprimir sua liberdade de expressão, suprimir sua liberdade política, suprimir sua liberdade de associação. Porque para o positivista, quem manda na política é o cientista, o tecnocrata, o cara sabido da coisa, e você fazer sua manifestação, você pleitear por mudança é irrisório, é ridículo. Porque eles têm a ciência que sabe o que é certo, e você é um mero chato que fica falando coisas anticientíficas contra o plano científico deles. Né? É um tipo de expectativa utópica. E o Hamilton, eu acho que é Zorog, que se pronuncia o sobrenome dele aqui, ele pergunta, fala uma coisa interessante, eu lembro disso aqui também lá da aula do COF, é o Eric Voegelin. As ideologias políticas são a imanentização da escatologia. Exatamente isso, a gente conversou no começo da live. A imanentizar o escatom, né? O escatom é o apocalipse, basicamente. Né? Imanentizar é trazer para dentro do tempo mundano, o tempo que a gente experiencia. Né? O escatom, o apocalipse, ele é para ser o fim e o encerramento do próprio tempo em si mesmo. Né? E quando você imanentiza o escatom, é você trazer essa expectativa e essa funcionalidade de julgamento supremo para dentro do tempo enquanto ele ainda está correndo. E logo que quem quer imanentizar vai se colocar na posição de juiz, de promotor, juiz, acusador e tudo ao mesmo tempo. Né? Como Stalin se colocava. Por isso que ele matou tanta gente. Como Mao Tse-tung se colocava. Por isso que matou tanta gente. Hitler também. É por isso. Tá certíssimo. Fantástico. Aí, o professor, para quem não sabe, ele também tem um substack, ele também, eu esqueci de mencionar, ele tem o Centro de Estudos do Fenômeno Totalitário, o Cefet. Tem um substack só com o Cefet, né? Além do seu, né? Isso. É só para artigos que eu escrevo sobre tudo do fenômeno totalitário, assim. Vocês querem as fontes e coisa assim, tem tudo lá, tá? Eu vou compartilhar de hoje para amanhã essas outras informações para o pessoal, né? Ver que realmente aqui a gente não está falando de achismo, né? Na verdade, né? Não conhecemos tudo, né? Mas do pouco que a gente conhece foi para as perguntas que a gente se fez ao longo da nossa vida, né? E foi atrás, né? Então, olha, dá tempo, consome energia, né? Enfim. Eu acordei para a vida intelectual aos meus 18 anos, eu tenho 33 agora, né? Então faz um tempinho já. Mas o que me pegou muito quando eu comecei a estudar essas coisas foi pela amplitude da brutalidade dos crimes que ocorreram no século XX. Né? Eu fiquei impressionado quando um intelectual francês escreveu assim: sabe por que a ficção, o romance, morreu no século XX se comparado com o século XIX? Veja, no século XIX nós temos Dostoiévski, nós temos Tolstói, nós temos Charles Dickens, nós temos uma
pletora, uma profusão de grandes romancistas. E isso vem acontecendo desde o século XV. Ou seja, personagens que a literatura fornecia para as pessoas os exemplos das maiores virtudes e das maiores maldades. Você tinha o Iago, de Shakespeare. Você tinha um Smerdyakov, de Dostoiévski, né? Essas figuras que eram emblemáticas no sentido de representar o mal. A vontade de fazer a destruição e causar o mal ao próximo eram figuras que a sociedade inteira compartilhava junto com as narrativas bíblicas, né? Mas o século XX quebra isso. O século XX quebra isso porque nenhum romancista do século XX e século XIX consegue fazer um personagem tão mal quanto um Hitler, um Stalin, um Mao Tse-tung e um Pol Pot e parecer verídico. Veja, você acha que se alguém no século XIX escrevesse assim um romance, lá no pequeno país do Camboja, chega um grupo de políticos e eles vão exterminar em menos de 4 anos 25% da população em fazendas de trabalho escravo e assassinato político todo dia, diariamente. Quem lesse uma coisa dela ia falar, isso é tão surreal, isso é tão absurdo que não faz o menor sentido. Isso é uma ficção totalmente fora da realidade. Até que a realidade supera até mesmo as piores expectativas da ficção. E é isso que me ligou assim para a seriedade desse fenômeno. E o que causou isso? Porque eu fiquei abismado, isso não pode acontecer de novo, certo? O negócio de um Mao Tse-tung criar uma fome artificial que existia lá. Se você pegar o censo demográfico do aumento populacional do mundo, tem lá entre 1950 e 1960 uma crescente e uma pequena queda. Depois volta a subir. Uma pessoa mandou fazer uma política que baixou a taxa demográfica da humanidade durante 2 anos no seu maior época de crescimento. E tanta pessoa que morreu. Algum romancista pensaria uma coisa assim tão mirabolante, mas aconteceu na realidade, cara. Aí eu queria saber o que causou isso, o que faz isso, porque eu quero ajudar a evitar o máximo que eu puder. Sabe? Que as pessoas estejam... E interessante falar da literatura, claro, como vai explodir ali na virada do século XIX para o século XX as distopias, né? Justamente. Né? É o único gênero que passa a compartilhar a realidade que estavam vivendo, entendeu? Ali até o mesmo H.G. Wells ali, aquele povo tudo ali vem vindo, o Aldous Huxley, aquele povo tudo vem, né, descrevendo realmente o controle, né, do Estado através de um grupo, porque interessantíssimo observar essa mudança de chave que tu falasse, né, se tinha muito claro essa distinção, né, da virtude pelo qual buscar, né, e aí tu tinha o ícone, o símbolo ali, e aquilo que se evitar, né, e até então parece que botar tudo dentro de um pacote e disse, olha só, a gente está caminhando para isso e o fim não é bom. E engraçado tu falar de distopia que, veja, antes os vilões eram pessoas de carne e osso com, tipo, um Iago, ele queria mentir, ele mentia para fins próprios, né? O Smerdyakov, ele mentia porque ele queria roubar a herança, não sei o quê. O gênero distópico virou o único condizente com a realidade porque não era mais uma pessoa, a entidade maligna, mas todo um sistema social que incorporou a maldade, que antes eram figuras humanas, virou todo um sistema abstrato de controle, que é o que as pessoas em metade do mundo viviam e viveram no século XX. Veja a mudança. Violenta, na verdade, né? De forma abrupta, né? E a gente ficou aqui nesse bloco aqui, porque ele é muitas janelas, né? É interessantíssimo. Né, professor? Eu queria partir, então, sobre essa proposta mesmo, depois de compreender um pouco que a mentalidade revolucionária ela é algo, tem um lastro, é possível verificar ela na história, né? E entrar mesmo nessa origem histórica dos termos, né? O professor escreveu lá num artigo do Giovanni Amendola, né? É assim que fala? Amendola, né? Como surgiu o termo totalitário e qual é esse contexto, né? Ao empregá-lo. E eu vou fazendo os blocos das 3 e o professor desenvolve, pode ser? Claro, pode ser. E por que os fascistas adotaram o termo com orgulho e o que essa apropriação revela sobre a visão de mundo do fascista? É do fascismo, Perfeito. Né? Perfeito. Veja, o substantivo totalitarismo, ele nasce depois do seu adjetivo totalitário, né? Durante as eleições administrativas, quando Mussolini era o primeiro-ministro, ou seja, há uma distinção temporal que tem que ser feita. Mussolini ele é apontado pelo ministro em outubro de 22, certo?
Ele só vai se tornar um ditador mesmo no final de 25 para 26. Então, há um período de tempo entre 22 e 26 no qual ele não tinha um poder que ele chegou a ter, ou seja, ele era mais comedido, ele tinha que seguir certas regras e eleições dentro dos parâmetros da legalidade, né? E nesse período ocorrem eleições administrativas para o parlamento, né? Os fascistas, os camisas negras, muitas vezes sob ordem de Mussolini ou de outros hierarcas do fascismo como Roberto Farinati, né? Eles empreenderam incursões violentas para bater e, assim, amedrontar os inimigos do fascismo, ou seja, os outros candidatos que queriam fazer frente ao fascismo. E diante dessa violência, que na Itália, depois da unificação, nunca havia sido vista de tão forte. Era uma coisa única na Itália para aquelas pessoas daquela época. E o jornalista o Giovanni Amendola, no caso, ele escreve no jornal Il Mondo, né? Escreve que o fascismo ele tem uma atuação totalitária. Ele quer, no sentido que ele quer totalizar o seu controle, até mesmo impedindo os outros de participar da política, ou seja, monopolizando a política de forma totalitária, completa, né? Depois esse termo ele é transformado no substantivo, ou totalitarismo, e popularizado, claro, pela Hannah Arendt depois, né? Justamente para significar um tipo de política que busca a monopolização do Estado na sua representação política e na sua atuação política. É uma totalização do poder do Estado que passa para toda a sociedade, mas provinda de um único centro de poder, que é o Partido Único, né? E os fascistas, eles orgulhosamente veem essa crítica e adotam para si esse termo, como se cuspindo na cara do Amendola, né? Ah, você quer nos chamar de totalitário? Mas não é algo ruim. Desculpa, agora somos mesmo, tá bom? Porque eles tinham um orgulho de querer fazer um tipo de governo do Estado de Partido Único, porque eles não queriam mais o parlamentarismo. Eles não queriam mais, segundo eles, a fragmentação política de vários partidos e ideias. Não, uma ideia única, partido único, uma Itália única que vai seguir uma única via, que é a sua grandeza. Então nós somos sim totalitários e é isso aí. É daí que surge. Muito bem. E eles têm orgulho disso, né? Absolutamente. É engraçado. Muitos outros totalitários não gostam desse rótulo, como os marxistas e comunistas, por exemplo. Embora eles o tenham sido muito mais que os próprios fascistas, na prática, curiosamente, né? Alguém fez uma brincadeira aqui, parece o país que eu vivo, mas deixa pra lá. Mas acontece, a gente pode entrar isso mais para frente, no final. Na verdade, eu queria, mais para frente, eu estava pensando, não está aqui, né? Não sei se de repente ela entraria lá no início da mentalidade revolucionária, que é quando... Eu não sei se foi estudar esse fenômeno para entender se realmente foi uma coisa que saída de lá. O professor Olavo fala sobre isso, eu já vi outras pessoas falar. Eu acho que o Christian de Rosa, não sei se ele menciona algo nesse sentido, quando da criação da teologia da libertação, que é pegar esses elementos, né? Os elementos dessa narrativa do reino de Deus na Terra, pegando a figura de um ser que é conhecido, que é Cristo, dentro do cristianismo, né? E transformando ele numa pauta revolucionária. A revolução é Cristo. Cristo é o... Né? Eu pessoalmente interpretaria a tal da teologia da libertação como um tipo de corrupção do sistema cristão pelo seu concorrente mais laico e militante, que é a mentalidade revolucionária, mas especificamente uma vertente da mentalidade revolucionária, que são os revolucionários socialistas, né? Veja, é engraçado porque o cristianismo ele tem na sua base ética e moral a ideia da caridade, né? A ideia de você compartilhar com o seu próximo e tal. Mas a caridade é nitidamente... Eu não sou cristão, só falando, eu não sou cristão, mas eu tive minha lida de cristianismo. Eu gosto, eu respeito, mas eu não sou. Mas olha só. A caridade, claramente, é um ato individual feito de sua consciência livre. É por isso que ela é algo tido como justa e bela. Você não é forçado pelo Estado, você não é forçado por uma militância, você faz porque a sua consciência perante o seu próximo, é por isso que você vai ser, digamos assim, julgado bem por causa disso. Os socialistas, eles interpretam isso e o corrompem para dar sentido dentro da sua luta pela dispensação mundana, né? A caridade se torna o quê? O Estado pegando dinheiro e propriedade dos outros, socializando-os para os fins, digamos assim, do bem do outro. Mas isso não é o bem. Isso é puramente o mal. É você usar o poder, a força e a coerção
para tirar dos outros e dar para aqueles que você quer ganhar apoio para a sua causa. É como se Cristo falasse, eu vou usar a espada de César, eu vou lá falar com o imperador Augusto para ele descer o cacete estatal em quem eu quero e para dar dinheiro para quem eu quero. Cristo jamais faria uma idiotice dessas, uma imoralidade dessas. Mas é os que revolucionários querem que os cristãos acreditem, por isso que é uma infiltração, uma corrupção. Muito bom. Eu não sei se o teu sinal aí tá bom, ele deu uma bugada aqui para mim por um instante. Aqui tá bom. Não sei como é que o pessoal tá falando aí. Então vamos adiante, então. Fascismo e esquerda revolucionária, né? O professor João ele tem um artigo que ele demonstra que o fascismo realmente ele tem raízes esquerdistas, né? E sindicais. Como essa origem foi apagada da narrativa dominante e o fascismo ele é uma reação dentro da própria esquerda? Eu diria que grande parte dele, mas não integralmente. Veja, a origem, lembremos o que é o fátio, aquela machadinha, gravetos envoltos e tal. Ela é um símbolo da República Romana, lá de 500 a.C. Representa a força do Estado republicano, né? Mas depois que cai o Império, ele ressurge na modernidade justamente nas revoluções americanas e francesa, para simbolizar justamente a força do Estado republicano. É por isso que você for em Washington, no Memorial Lincoln, tá lá o Lincoln sentado, e na cadeira dele tem fachos lá, e chega lá o esquerdista e fala, olha, a América é fascista, tá aí, todo mundo tá vendo, né? Mas a questão é que esse símbolo também foi reapropriado uma terceira vez. Na Itália do século XIX, os sindicalistas que queriam um tipo de revolução contra o Estado burguês e contra o Estado capitalista, pegaram a simbologia do fátio para simbolizar a força da classe trabalhadora unida nos sindicatos contra o Estado capitalista, né? E é por isso que os sindicalistas eram conhecidos como os fatistas. Antes do substantivo fatismo ser usado e existir, já existiam os fatistas na sociedade, todo mundo os reconhecia como os fatistas, que eram os líderes de sindicatos. E os sindicatos, em conjunto, uma aglomeração de força sindical, eram os fati, que é fatio no plural, são vários sindicatos, né? Depois, o Mussolini ele é muito influenciado pela geração de sindicalistas que cresce com ele, né? E muitos sindicalistas vão virar teóricos do Estado fascista, né? Mas quando Mussolini volta da Primeira Guerra e ele funda seus grupos dissidentes, ele começa a chamar de Fati de Combatimento, Fati della Democracia, justamente por causa da simbologia do Fátio como luta das classes trabalhadoras que ele aprendeu com os sindicalistas. Então, sim, o fascismo tem uma parte da sua origem muito relevante dentro da esquerda republicana revolucionária que compartilhava a luta junto do Partido Socialista Italiano. Muito bem. Já desfaz, né? Muita confusão na cabeça do povo, né? E olha só, sabe o que é mais engraçado? Eu não... fala assim, tu foi o primeiro a falar disso, não sei o que. Cara, eu não me sinto especial. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar alguns livros, eu li alguns livros e pensei, caramba, tá aí. Que ninguém nunca me disse isso, sabe? Eu só tive que gastar algumas horas a mais pesquisando, achando uns autores legais. Eu falei, tá aqui, beleza, agora eu vou falar pra vocês. Tipo, grande coisa, sabe? Mas ninguém fez, esse cara acho bizarro. Essa questão de interpretação de passar adiante, né? Eu lembro que provavelmente deve ter visto nos teus estudos, a nossa história ela é enviesada, principalmente depois do movimento chamado da école de análise, né? Aí vem aquele movimento tudo que eram os marxistas ali, né? Embutido ali dentro, né? Fernand Braudel, tem uma... Acho que Braudel, não lembro. Hã? Marc Bloch, né? É o Lefebvre, aquele povo tudo ali, né? Isso. Então, quer dizer, a gente está tão habituado, aquele livro, Ideias Têm Consequências, acho que ele fala, né? De rastrear as origens das ideias, né? O Olavo sempre falava sobre isso, né? Eu acho interessante, a gente aprende mais por repetir, né? Do que ir atrás. E as pessoas parecem que estão mais preocupadas em defender a opinião do que encontrar a verdade, porque a verdade nos desloca, parece que a gente está nu no primeiro momento. Bom, o que eu sabia até então, né? Perfeitamente, cara. Assim, quando eu comecei a estudar esses assuntos e decidi fazê-lo até mesmo contra o senso comum que me era apresentado, ou contra pessoas ao meu redor, né? Você tem que ter um certo tolerância para o desconhecido e tolerância para a ideia de você ser ignorante e não ter uma opinião. E tudo bem aceitar que você não sabe,
certo? Mas que você vai atrás de procurar saber, mas você tolerar aquela coisa de que, poxa, todo mundo fala que é isso, mas eu não tenho certeza, mas eu não vou aceitar o que me falam, mas mesmo que eu não saiba, mesmo que eu fique sozinho aqui, eu vou tentar encontrar algo mais salutar, algo que faça mais sentido com a história, com os documentos, que o seja, mas você, de fato, você se sente nu, você se sente perdido, né? Mas a melhor sensação que tem é quando você vai lendo e aí começa a clicar os pontos, sabe, na tua cabeça. E tu fica, uau, ok. Aí começa a ir atrás de mais coisa e vai formando aquelas ideias assim, de repente tu pensa, caramba, eu encontrei uma coisa aqui que, graças a Deus, eu fui atrás, senão talvez nunca teriam me dito, nunca teria conhecido isso, estaria vivendo a minha ignorância de sempre e, graças a Deus, eu saí dela, sabe? Mas tem que ter essa resiliência inicial, com certeza. Um abraço para o César aqui, já cutucou aqui, ó, o César. Ó. Lembrando que a estatização dos sindicatos foi feita por Mussolini, copiada por Getúlio e depois pela esquerda. Tá colocando. Não, até mesmo na União Soviética, tu acha que existiam sindicatos livres sob Lenin e Stalin, amiga? Não existe no Estado dos Trabalhadores os trabalhadores que vão contra o Estado dos Trabalhadores. Não existe, amigo. Se você vai contra o Estado dos Trabalhadores, você não é mais um trabalhador, então bala na sua cabeça. Basicamente isso. A briga que muitos estados têm, professor João, né? Acho que o professor deve conhecer isso, não sei se o professor é de Santa Catarina. Sou. É daqui também? Sou de Blumenau. Então, Deutschland, alles gut, ja? Alles gut, ja. Oktoberfest. Legal. Tá rolando aí, né? Só para quebrar um pouco ali, né? Eu gosto mais do assunto, mas eu trabalhei 12 anos como professor na rede estadual e municipal de educação e eu vejo como é muito forte essa questão sindicalista, né, no meio dos professores, né? Sim. Até eles ficam bravos porque daí hoje tem a questão do ACT, né? E aí fica essa coisa dividida, né? O ACT é contratado a cada 2 anos pelo processo seletivo e o pessoal já está lá há muito tempo. Um dia eu peguei a mulher do sindicato e disse assim para ela: você falar de dinheiro, tá bom, importante, assim, mas quando é que vocês vão dar segurança jurídica para o professor que está lá em defesa na sala de aula, que não pode levantar a mão, não pode falar um, não pode falar um bem, não sei o quê? Segurança jurídica, vocês não estão nem aí, vocês querem para vocês, né? Os outros se explodam. Aí, então tá, falou, tchau, eu não sou nem daqui, eu sou de outro lugar, falou. Para que se embrenhar nisso aí, né? Não vou entrar em treta. Professor João, então ficou claro para as pessoas, né, essa questão do fátio, né, do fascismo, do totalitarismo que o professor veio trazendo. A gente ia passar agora para a parte do nazismo e esse materialismo biológico, né? Eu vi um vídeo que o professor compartilhou recentemente ali da distinção do nazismo enquanto a raça, né, e o judaísmo também no outro espectro, né? Perfeito. E aí eu vi alguém comentar, um abobado lá comentou lá na tua postagem lá, porque ele tem que... Esse bicho tá querendo treta, quer chamar a atenção, de repente, que até seguidor tá aqui querendo causar. Eu pensei, né, eu vou responder, não vou comprar briga, deixa pra lá. Aí... Não, eu quero seguidor, sim, eu quero chamar a atenção, por favor, não tem problema nenhum com isso. Legal. Então, em se tratando do nazismo e o materialismo biológico, né, qual é a principal diferença entre o Estado fascista e o Estado nazista? Perfeito. Eu tenho um artigo no Substack justamente sobre isso, né? A diferenciação do Estado nazista e do Estado fascista. Assim, o nazismo e o fascismo eles são muito diferentes, de modo que nunca existiu o tal do nazifascismo, tá? E nem mesmo o nazismo é um fascismo. É completamente errado isso, tá? Dentre as várias diferenças, eu escrevi esse texto de diferenciação de um Estado do outro, porque tu pega justamente o conceito que é comum nos dois de Estado e mostra como eles são diferentes para já indicar para o leitor que há uma diferença muito crucial que ele tem que começar a levar em conta. Primeiro, para o fascismo, o Estado ele é o ente de vontade absoluto. O Giovanni Gentili, que foi o filósofo do fascismo e tal, ele falou que o Estado ele é tão poderoso que ele vive dentro de nós como vontade. Por exemplo, da linguagem que eu vou utilizar para facilitar para todo mundo. Eu estou falando português, o Hugo está falando português, vocês ouvintes estão ouvindo em português e estão entendendo, eu espero, porque o meu português eu espero que esteja sendo bom. Mas assim, não existe linguagem privada minha, não existe linguagem privada do Hugo e assim por diante. Todo mundo usa o mesmo patrimônio linguístico público, né? Tal. E o Giovanni Gentili fala, a linguagem é assim e todo o resto é assim. Ou seja, nós existimos, falamos e raciocinamos por causa da herança pública, cultural, moral e linguística que herdamos da nossa comunidade histórica. É a comunidade histórica que nos fornece todo esse substrato que temos que interiorizar para sermos seres humanos atuantes, racionais e pensantes na sociedade, né? E quem representa e impõe, digamos assim, isso tudo de maneira coesa e estruturada na sociedade? O Estado.
Então, Giovanni Gentili fala, assim como a moral e a linguagem existem dentro de nós por causa da nação, o Estado também o faz. O Estado ele é interior e homem, ele existe como vontade dentro do homem, ou seja, a vontade do Estado é a sua vontade, é a minha vontade, é a vontade geral. Ah, mas professor João, eu não quero seguir o Estado, a minha vontade é diferente. Ah, o Estado discorda de você, então você vai ser reeducado, digamos assim, para falar de um eufemismo, né? Sabe o que significa isso? Você vai ser reeducado porque a sua vontade não pode ser sua, a sua vontade é do Estado, lembra-se? Ele existe dentro de você. É por isso que o Estado fascista ele é um Estado totalitário também, porque ele é tão totalizante a ponto de existir dentro de você como vontade e ele suprime a sua vontade em prol da vontade geral que ele representa. Né? Por isso que ele é um Estado absoluto. E ele tem o direito de exigir de você, cidadão, a obediência absoluta. E o sacrifício do trabalho e na guerra, se for necessário, você não pode recusar. Certo? É do Gentili a frase ou do Mussolini, aquela tudo no Estado, uma frase famosa que tem Essa frase, na verdade, nunca foi dita por Mussolini, tá? É uma frase de Gentili. Gentili. Mas é claro que o Mussolini aceitava totalmente, porque quem era o líder do Estado? Né? Então, ele se beneficiava muito disso. Mas sim, é do... É desse livro aí que traduziu, né, os intelectuais de Mussolini. Tem, e também explico isso muito mais detalhadamente no meu próprio livro, que é o Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária. Lá eu explico em muitos detalhes como Gentili cunhou essa filosofia, né, e como ela se transformou num justificativo totalitário do Estado. Assim. Lá está muito mais detalhado, na verdade. O professor, só para fazer o jabá aqui, boa, tranquilo, onde que tá esses livros aqui que o professor traduziu, tá em qual plataforma? Amazon. Ah, na Amazon. Ah. Tem tudo lá. Não fácil. E esse que o professor traduziu também? Ambos estão lá. Eles não têm o botãozinho amarelo de compre aqui, mas tem lá uma opção a partir de preço X. Só clicar ali que vocês vão encontrar. Ah, não é distribuído pela própria Amazon, é vinculado Não. lá. Os que eu traduzi da história Desterro tem que fazer isso. Mas os que eu escrevi tem lá para comprar certinho, sem problema. Tá? Agora, tá, esse é o Estado fascista, em termos bem genéricos, assim. E o Estado nazista? Bem, o Hitler, ele escreveu no Mein Kampf que o Estado ele nunca é um fim em si mesmo, mas apenas um meio para um fim. Ou seja, os nazistas, seguindo a deixa de Hitler, não viam o Estado alemão como um ente absoluto de vontade. Para eles, o Estado não era o ente absoluto. Não era o que representava a vontade dos indivíduos. O que representava a vontade dos indivíduos eram as características raciais e genéticas dos arianos. O Estado era apenas um instrumento da raça para a sua preservação. Né? Por isso que para o Hitler, o Estado nazista ele podia se espalhar para onde quisesse. Para ele, o nacionalismo dele não era o nacionalismo, por exemplo, que nós temos aqui, que é identificável com a nossa jurisdição brasileira, né, com a nossa cultura histórica brasileira. Não, para Hitler, o nacionalismo era onde a raça ariana conquistasse o seu lugar e lá existisse. Certo? Então, o nacionalismo alemão para Hitler é só na Alemanha. Não, é onde ele, se ele invadisse, ele conquistasse, pronto, ali seria a nacionalidade ariana alemã, acabou. Entendeu? Então, por isso que para os nazistas não existe um ente absoluto estatal que representa a sua vontade, porque a sua vontade já é inerente à sua raça, que é anterior ao Estado. Né? O Estado é apenas um instrumento da raça. E a raça ariana, para Hitler e a maioria dos nazistas, era uma raça socialista. É o termo que ele próprio usa. Ele fala, arianismo significa socialismo. O que isso quer dizer? Hitler achava que os arianos se desenvolveram no norte gelado, lá nas intempéries do norte, tal, e desenvolveram características altruístas, né? Virtudes altruístas de amor ao trabalho e sacrifício pela sua comunidade. Isso é uma evolução genética e para nós é estranho pensar que existem características como virtude e moralidade que sejam genéticas. Né? Mas para muitas pessoas naquela época, até mesmo cientistas, era assim que eles achavam que assim como olhos azuis, cabelo loiro, a genética altruísta também seguia assim, né? Então ele fala, os arianos são superiores por causa do seu altruísmo, por causa que eles são moralmente superiores e não intelectualmente superiores aos outros. Eles são a única raça boa e virtuosa pela natureza genética, né? Então, a propensão do ariano de amar o trabalho pelo trabalho, de se sacrificar pelos outros, o faz o ariano,
os arianos, uma raça socialista, que coloca o bem comum acima do seu bem individual. Os judeus, para Hitler, seguiriam um caminho contrário. Eles evoluíram para ser egoístas e individualistas e amantes do lucro e não da comunidade. E é por isso que os judeus não conseguiam fundar o seu Estado e era uma raça parasita por isso. Parasitavam os arianos porque os arianos conseguiam fundar um Estado. Eu não queria entrar nessa seara, mas assim, ó, eu não tenho como não falar disso aí, professor. Lembrei agora, deu pum. É verdade que o Hitler entrou em contato com o livro Os Protocolos do Sábio de Sião? Sim, ele os leu. Isso aí não é... Não, ele acreditava no protocolo. Ele falou bem do protocolo algumas vezes. Ele acreditava naquilo, sim. É uma baboseira, mas ele acreditava. Muito pela influência do Rosenberg, né? Que o Rosenberg tinha uma visão parecida, não igual aos protocolos, mas também uma visão conspiratória nesse sentido. Então Hitler tinha gostava desse tipo de visão de mundo, assim, com certeza. Eu cheguei a ler umas 2, 3. Tem uma discussão, quem é que mandou fazer, como é que isso aí circulou? Os protocolos, assim, eles são meio que uma adulteração de um livro, que eu esqueci o nome, alguma coisa, Diálogo no Inferno, de um antissemita francês chamado Edouard Drummond, que ele escreveu nos idos de 1870. Esse livro, depois, ele é meio que deturpado, não no seu antissemitismo, o antissemitismo prevalece, mas ele é mudado um pouco do seu conteúdo para ser um documento oficializando uma conspiração mundial de judeus. E isso foi feito, até onde se sabe, pela polícia, né, czarista, a Ucrânia, lá no começo do século XX. Então, até onde eu sei, até onde é provado na minha cabeça, que eu lembro, foi esse autor francês, um famoso antissemita, e depois a polícia secreta russa pega essas obras dele e transforma num documento provando uma conspiração mundial de judeus para justificar as políticas antissemitas do czarismo e fazer pogroms. Mas depois disso toma uma vida própria, digamos assim, né? E vira uma grande teoria da conspiração mundial, assim. Até hoje se fala dos sionistas e tudo mais, essa loucura toda aí, né? Não vou dizer Sim. loucura toda, né? Mas assim... Assim, os sionistas existiam, claro, mas os grupos sionistas, eles eram muito fragmentados, né? Nunca existiu um único sionismo, existiram praticamente centenas de grupos que não gostavam um dos outros. Tinham sionistas que eram trabalhistas e socialistas, outros que eram a nova direita sionista, né? Uns queriam a completa separação do judaísmo de qualquer outro estado, outros queriam uma integração parcial, mas outros queriam colocar todo mundo de volta na Palestina, outros queriam uma coisa mais gradual, uma coisa mais que você quisesse ou não. Assim, alguns deles queriam fazer acordo com Hitler, outros não queriam. É uma mudança completa, assim, um caleidoscópio de grupos, assim, né? Não existia um único sionismo. E aí, onde a pergunta que o professor distinguiu ali o Estado fascista do Estado nazista, né? O Estado fascista como o Estado mesmo, é ciente, né? Que ele é a vontade do indivíduo, é como se... É uma coisa semântica isso aí, a gente sabe que é retórica, é puro sofismo, né? Isso aí, né? É claro, o Gentili era um filósofo idealista. Toda filosofia idealista é puro jogo semântica de retórica e silogismos que não tem referencial empírico na realidade. Basicamente é isso. Mas ele conseguiu consolidar um ideário, vamos botar assim, né? Foi contratado para isso. Conseguiu. E qual é a treta ali do Gramsci ali? Não sei se tu pode comentar. Ele começou do Gramsci com o Estado fascista? De fato é engraçado porque o Gramsci, ele não foi muito relevante antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Ele era um militante socialista, tipo, conhecido no mundo do jornalismo socialista, por isso que ele teve muito contato com o Mussolini, porque o Mussolini foi o maior jornalista italiano da sua época, e principalmente o maior jornalista socialista, né, antes da Primeira Guerra, e ele chega ao topo do Partido Socialista Italiano de maneira precoce por causa das suas atividades jornalísticas, porque ele era muito bom nisso, ele era muito letrado, conseguia ler alemão, francês, italiano, inglês sem dificuldade, ele lia muita coisa, trazia para a Itália, tinha um senso muito acurado do que viralizaria, digamos assim, e venderia mais jornais, né? Então ele se destacou muito, e o Gramsci estava nesse meio, nessa época, e tinha uma certa admiração por Mussolini, muito embora o Mussolini já tivesse ideias mais heréticas de socialismo, né? Não era mais o marxista ortodoxo, mas o Gramsci tinha uma grande admiração por ele. Quando acontece lá a Primeira Guerra e tal, o Mussolini é expulso, faz o fascismo e tal, o Gramsci ele vira linha direta junto com Moscou,
né, e o recém-fundado Estado Soviético. Ele, junto com o Nicola Bombatti e outros comunistas, fundam o PCI, que era o Partido Comunista Italiano, justamente para ser o marxismo mais radical e intransigente, direto com a linha moscovita, né, do Comintern, contra o Partido Socialista Italiano, que foi ficando para trás. Né? Agora tem o PCI, o PSI foi ficando para trás. E o Gramsci, ele praticamente começou a fazer atividade revolucionária de sabotar o Estado fascista e fazer frente ao Estado fascista, e obviamente que Mussolini não queria isso. Né? Não é surpresa, Mussolini, embora não tenha sido tão cruento, violento e assassino quanto um Stalin e um Hitler, ele fez perseguições, ele prendeu extrajudicialmente muita gente, ele mandou muita gente para o exílio, e o Gramsci ele foi um dos presos. Né? Presos pela sua militância, pela sua tentativa de sabotagem, muitas vezes de atividades fascistas, e lá ele ficou. Né? E ele acabou morrendo na prisão. Ele escreveu... É engraçado porque o Gramsci ele nunca publicou um livro em vida. Tá? Os livros dele, na verdade, são recoleções de cartas e manuscritos que ele fazia na prisão e momentos antes, e eles depois reeditaram, juntaram e lançaram. Mas o Gramsci em si nunca lançou um livro, no caso. É tudo uma compilação de cartas e manuscritos que ele escreveu em várias ocasiões da vida dele. Né? Então, a relação do Gramsci com o fascismo é essa, é de um grande antagonismo, né? E que Mussolini, assim, não creio que Mussolini desejava que ele morresse, digamos assim, mas ele acabou pegando uma doença lá na prisão e acabou morrendo porque ele era um cara muito enfermo, ele era um cara muito doente, sempre foi, né? Então acabou que as condições talvez lúgubres lá da prisão acabaram levando à morte, né? Mas de fato o Mussolini achava um sujeito meio perigoso, por isso o prendeu. Os cadernos do cárcere, né? E aí até organizaram por conteúdo ali, né? E Perfeito. Revolução Cultural. É engraçado porque o Gramsci, de certa forma, olha que engraçado, o Gramsci ele foi rejeitado por Stalin. Tá? O Gramsci tentou fazer apelos a Stalin, mas Stalin não aceitava a linha de pensamento marxista do Gramsci. O Stalin, ele era muito no sentido de ser materialista ainda, né? Ele tinha uma interpretação do leninismo como atividade revolucionária materialista. O Gramsci, ele já começava a ter essas visões de uma revolução, ou uma tática de revolução antimaterialista. De que a consciência revolucionária não iria surgir das crises do capitalismo ou das mudanças no substrato econômico, mas iria surgir numa mudança cultural de mentalidade que iria aí propiciar a revolução material. Aquela ideia lá da superestrutura, enfim, né? Ele inverte como se fosse inverter a pirâmide, né? Seria... Assim, de maneira crua, ele meio que inverte a pirâmide, ele fala que o novo príncipe, o ente de razão que seria tão onipotente quanto o imperativo categórico kantiano, seria a mentalidade socialista, e as pessoas iriam se tornar socialistas, iriam um dia iriam acordar e seriam socialistas sem saber que se tornaram socialistas, digamos assim. Né? Então, essa mudança que, assim, o Gramsci, ele não escreveu tudo isso de maneira tão teoricamente perfeita na sua vida, né? Mas são vários cadernos e escritos meio separados, assim, né? Mas o Stalin meio que já percebeu que havia uma heresia que ele não aceitava. Ele queria manter a linha, digamos assim, materialista naquela época. Por isso que ele nunca aceitou Gramsci. E Gramsci acabou definhando na prisão de Mussolini. Muito bom, é bom esclarecer, entender como o professor trouxe, né? Porque é entender o que está por detrás, né? Nos bastidores ou nas sombras, como se diz, né? Eu não queria entrar nesse termo, porque a gente está no bloco aqui, eu queria... Já está indo para o final, praticamente, aqui. Mas, professor, então, o nazismo, ele se fundamenta na raça, né? Perfeito. Ele rompe com o idealismo do fascismo. Ele nunca foi, digamos assim, para romper, no caso. Ele foi um processo diferente. Veja, o nazismo ele é peculiar porque ele é meio que um caleidoscópio. Não existiu uma única ideologia nazista unificada, em que todos os nazistas acreditavam de maneira igual. Não, isso nunca existiu. Existiam alas de interpretação do nazismo dentro do partido. A mais famosa e preponderante era a hitlerista, por causa que Hitler era o líder e tal. Mas existiam outros pensadores, cientistas dentro do nazismo promovendo ideias diferentes de interpretar o que é o ariano, o que é o nórdico, o que caracteriza sua superioridade, né? Ou somos cristãos ou não somos cristãos, temos o cristianismo positivo e temos um anticristão, um paganismo anticristão, né? Tinham várias alas assim que meio que interpretavam diferentes aspectos do que é ser um nacional socialista, né? E curiosamente o Hitler,
ele não... Ele via que isso acontecia, mas ele não se importava com a dissidência ideológica dentro do Partido Nazista, contanto que os objetivos chaves do movimento fossem cumpridos, né? Ele tinha o objetivo de invadir o leste da Europa, destruir a União Soviética e pegar o Lebensraum lá e fazer sua autarquia e criar a comunidade popular. Beleza, ele fala assim, contanto que a gente faça tudo para isso acontecer, podem especular à vontade, eu não ligo. E ele notoriamente não fazia questão de impingir, vamos dizer assim, uma linha única ideológica. Ele até deixava as pessoas especularem à vontade, não se importava muito. Tanto que ele tolerava muito dos paganismos e ocultismo da SS de Himmler. E ele não gostava disso, né? Mas ele deixava lá. O Himmler está fazendo o seu trabalho, está sendo um cara útil. A polícia secreta da Gestapo, da Gestapo, fazem o que eu quero para os meus objetivos. Beleza, então deixa ele fazer essas porcarias pagando lá. Eu não ligo. É mais ou menos assim. Então, nunca existiu uma única ideologia nazista. Por isso que as pessoas se confundem tanto. Elas pegam, o nazismo foi ocultismo, porque olha ali, o Hitler era ocultista. Não, beleza, mas tipo, Goebbels não era, Göring não era, Hitler não era. Não é o nazismo, né? É um tipo de substrato dentro da ideologia nazista. E o nazismo, ele é característico por isso. Ele nasce de certas tendências culturais da Alemanha e de pensamentos alemães nacionalistas, woke, que flertavam com o ocultismo. E aí vem um social-darwinismo no meio, né? Aquele cientificismo. E tudo foi meio que misturando para gerar várias interpretações dentro de um partido criado por Hitler. Certo? Mas isso nunca se resolveu definitivamente porque eles perderam a guerra e foram extintos, né? Então permaneceu apenas documentos dessas várias linhas ideológicas que conviviam dentro de um partido para alcançar dois objetivos programáticos que falharam no final das contas, né? É assim que eu vejo o nazismo, por exemplo. Muito bem, professor. O professor acabou mencionando aí, né? A gente pode afirmar então que o nazismo ele foi, de certa forma, um socialismo racial? Na minha cabeça, é exatamente isso. Era um socialismo caracterizado e oriundo da interpretação que eles tinham da raça ariana para a raça ariana. Para Hitler, o socialismo era indistinguível do ariano e das capacidades arianas. E é por isso que ele viu o marxismo. Veja, por que Hitler era antimarxista? É porque ele era antissocialista? Não. Ele achava que o marxismo era um falso socialismo, que roubava esse termo em prol do judaísmo. Ele achava que o marxismo era uma criação de judeus capitalistas para roubar a classe trabalhadora ariana. Mas ele fala, não, é um falso socialismo porque o verdadeiro socialismo está com os arianos e deve ser repatriado para os arianos. Então, o Hitler era antimarxista porque ele se via como o verdadeiro socialista e não o antissocialista, curiosamente. Aí do livro que o professor traduziu também, né? Hitler anticapitalista e revolucionário, né? Também há muitas fontes ali, com certeza. Professor, eu queria só tirar uma dúvida que me veio na cabeça. Por que os livros didáticos nacionais não mencionam Mussolini na Etiópia? Assim, ele meio que ficou esquecido o que ele fez lá, tá? Provavelmente porque aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma hecatombe muito maior e muito mais dramática, né? Mas a invasão fascista da Etiópia foi um dos acontecimentos chaves do século XX que levou à Segunda Guerra Mundial. O fascismo tinha essa missão, e isso tem que entender um pouco de história da Itália. A Itália, depois que ela foi reunificada em 1870, tinha um senso de inferioridade muito grande. Eles eram, claro, a Itália que foi o Império Romano, que foi o berço do cristianismo e depois do catolicismo, né? Ele foi o local onde ocorreu o Renascimento, onde tinha Da Vinci, Michelangelo, né? Era o país das artes, do belo país, mas era um Estado fraco no sentido militar e econômico. Era economicamente atrasado e era militarmente fraco e não possuía colônias. Eles viam que isso era um grande retardo para a grandeza que a Itália, segundo eles, merecia ter devido a tudo que ela fez para a humanidade. Mas eles viam que a Inglaterra e a França, principalmente, não permitiam uma concorrência justa por colônias na África. Então ele fala assim, não é justo que as plutocracias capitalistas, França e Inglaterra, não permitam que a Itália tenha sua própria colônia para competir em igualdade. Isso é injusto, eles falavam.
E Mussolini fazia parte desses italianos que também acreditavam nisso, né? Então, quando ele vai lá no começo dos anos 30 e 34 fazer a sua invasão da Etiópia, ele quer justamente, segundo ele, fazer um tipo de justiça internacional para igualar a Itália junto com as outras potências em termos de colônias, né? Acontece que ele invade, assim, ele ganha a guerra, né, em menos de um ano, mas ele faz umas atrocidades absurdas, assim. Ele usa o hiperite, que era gás de mostarda, bombas de hiperite, né? Ele deixa praticamente centenas de quilômetros quadrados, assim, inabitáveis e que não tinha nem podia fazer agricultura mais lá, né? Ele envenena rios que demoram anos para ser desintoxicados. Ele mata, ao todo, de 1934 a 1941, cerca de 350 mil etíopes são mortos, né? A prostituição começa a correr solta. Eles colocam leis raciais pseudo-hierárquicas que colocam os italianos como superiores aos etíopes, né? Então foi uma desgraça humanitária terrível. E por causa disso, a Inglaterra e a França o expulsam da Liga das Nações, né? E aí, quem aparece para socorrê-lo nesse momento de dificuldades foi o próprio Hitler, né, que também não estava na Liga das Nações. Mas o Mussolini, ele não gostava do Hitler, ele rechaçou o Hitler várias vezes, até ameaçou guerra numa vez, ameaçou entrar em guerra contra Hitler, né? E acabou. A maior ironia da história, que a gente não percebe, é que a aliança de Mussolini com Hitler foi uma grande ironia, porque os italianos e os fascistas não gostavam dos nazistas e vice-versa, né? Mas eles acabaram juntos numa guerra fatídica que eles não queriam, né? E aí foi para desgraça. Muito bom. Tem a última pergunta, professor, mas eu só queria tomar mais um pouquinho do seu tempo, porque o Guga fez uma colocação e o Luiz. Professor, não seria por causa do fato do marxismo tradicional ser internacional? Também, mas veja, eu acho que ele está falando do ódio do Hitler pelo marxismo, né? Uhum. Mas veja, para Hitler, o internacionalismo era uma ideia universal de judeus. O marxismo, ele é um tipo de falso socialismo universal, porque os judeus eram, para Hitler, uma raça internacional. Ou seja, que não tinha uma nação e, por isso, explorava as nações. Então, para Hitler, o marxismo ser internacionalista, criado por um judeu, Karl Marx, digamos assim, já colocava o marxismo como uma criação dos judeus. Não era uma ideologia internacional por conta própria. Não, é porque os judeus são internacionalistas por natureza racial. Logo, o marxismo é uma arma também internacional de exploração dessa raça, né, internacional. Então, para Hitler, isso está muito claro. Veja, o Hitler ele se torna antissemita não por causa do marxismo. Ele se torna antissemita porque ele acha que os judeus controlam o capitalismo. Ele se torna um anticapitalista e aí ele se torna um antissemita e depois ele percebe que o marxismo é uma arma dos capitalistas judeus internacionais. Olha que loucura, mas é verdade. Para Hitler, o marxismo é um falso socialismo controlado por uma raça internacional de capitalistas judeus. É por isso que ele é contra o marxismo. Muito bom. E o Luiz perguntou, então, professor, Hitler seria de direita ou de esquerda? Eu tenho uma política muito peculiar para os meus pronunciamentos contra essas questões e também uma metodologia de estudo que eu aplico. Nos meus livros, se vocês forem lê-los e os próximos que eu vou escrever, eu me abstenho absolutamente de emitir o julgamento entre esquerda e direita. Eu apenas coloco esses termos quando são os personagens históricos que o fazem num contexto específico deles, tá? Porque aí talvez eu tenha que colocar como tipo parte da explicação do fenômeno. Mas eu me abstenho de fazer esse julgamento, não faço nos meus livros, porque eu os acho deletérios para o entendimento correto dos meus alunos, tá? Eu tenho para mim mesmo, eu apenas vou fornecer dados e fatos numa narrativa histórica que eu acho que é verdade, e aí você, meu aluno, faça seu julgamento, seu enquadramento político como você quiser. Mas eu, no meu trabalho, não faço isso, tá? Meu livro é assim. Você vai entender as ideias, os seus intelectuais, as suas consequências, e se você quiser enquadrar na esquerda e direita, aplique seus critérios. Mas minha política pessoal e metodológica não me permite isso, eu me abstenho.
Muito bem. É raso, é deletério, como o professor falou mesmo, né? Eu penso porque lá da época dos salões, lá dos girondinos, jacobinos, lá atrás, né? Quando veio aquela divisão, a Revolução Francesa, que a ala aqui é direita, esquerda, aí vem vindo, vem galgando, e as coisas vão se perdendo na sua origem, né? Para a gente compreender, né? As coisas com E mais profundidade. tem absolutamente esse problema no sentido de que esses termos e seus significados eles se alteram e que os atores de uma época os usam de maneira diferente, né? E para não trazer o meu julgamento moderno junto com o julgamento, talvez, de uma pessoa daquela época que eu estou relatando, se confundam na cabeça do leitor. Isso é absolutamente um ponto que você tocou muito firme. Mas tem outro. Eu não gosto que as pessoas vão estudar esses assuntos e os façam numa sanha de procurar, cara, beleza, agora sim encontrei ele de direita. Ó, esse aspecto aqui, pá, não sei o que direito. Isso tende a causar na cabeça do leitor e do estudioso um certo viés, um filtro de viés que pode prejudicar a explicação e compreensão do fenômeno de maneira justa, certo? Isso pior, pode jogá-lo na tendência de excluir certos fatores que parecem que contradizem a sua interpretação do momento, que ele quer que seja assim. Quando que, se ele não tivesse esse viés, ele iria incluir esses fatores e processá-los de uma maneira mais justa na sua explicação. Então, para evitar qualquer perigo que isso aconteça, eu não faço esse tipo de julgamento e nem o considero metodologicamente correto no meu trabalho. Mas isso é uma escolha minha, certo? Não, muito bem, até há uma necessidade, né, das pessoas. A história está posta, né? Então a gente vai ler ela, né? Vamos lá. Hoje, Sim, né? Perfeito. vamos lá, pegar o movimento. O movimento comunista, ele existe, ele tem força, ele é real, ele se faz presente, né? Nos ideais. Perfeito. Está na Perfeito. sociedade. E aí o que tu tem contrário a isso? Bom, existem pessoas que não corroboram, né, com as ideias, não coadunam com elas, né? E se abstêm. A questão, em última instância, eu posso estar falando bobagem de forma até leviana, não sei, me corrija se eu estiver errado, é que existe o quê? Eu estou lendo agora do Juvenil, acho que é o poder, né? A história do poder, Juvenal. Betão de Juvenal? Ele está explicando o poder, como é que ele vai se consolidando, né? Pela organização do exército e tudo mais. Perfeito. Ele vem caminhando ali, né? Perfeito. Então a gente olha para a história. Eu tive um professor na faculdade que dizia assim: a história não julga os vivos nem os mortos. Não, beleza, mas ele é um hipócrita, mas deixa para lá. Porque ele acabou tomando um posicionamento e estava enviesado o currículo e a forma de abordar as coisas, então ele vai lamber sabão. Né? Então, assim, ou ele joga na mesa: ó, tenho isso, tenho isso, tenho isso. E agora? O que vocês acham? Né? De forma sorrateira, às vezes, querer levar, conduzir, né, ao teu raciocínio de forma premeditada, aí é outra coisa, né? Ele está aqui, o professor João Eger, ele é o estudioso, ele montou ali o estudo dele, que é o Centro de Estudos do Fenômeno Totalitário. Ele está trazendo o quê? Ele vai ficar de forma enviesada, pegando lá, agora ele é de direita e vai criar uma sana de disputa. Não, existem pessoas que tem dentro de um movimento, tem todo um histórico, ele vai mostrando as fontes, ele falou lá num dos artigos, na bio ali, na intro do Substack, eu vou atrás de fonte primária e fonte secundária, ele está fazendo um trabalho de historiador. O pesquisador faz isso. Fonte primária é o que foi produzido lá na época, ele não traz nenhuma interpretação enviesada, eu creio eu, na hora de ler, porque tem hoje esses caras hoje que fazem essa nova releitura da historiografia moderna. Ah, o que ele quis dizer quando ele estava querendo dizer isso? Fica botando. Cara, não, o cara estava dizendo que pau é pau e pedra é pedra. E aí? Né? Assim, como qualquer ser humano, eu não sou ausente de completo viés, né? Mesmo que de maneira automática ou, digamos assim, inconsciente. Eu luto com isso conscientemente, claro, mas como ser humano pode acontecer que eu falhe em algum sentido em algum momento, obviamente. É por isso que meu trabalho eu coloco ele de maneira pública, né? Para que a pessoa tenha acesso ao que eu julgo mais apropriado e que não há mais ninguém falando. Então eu quero trazer uma novidade que não tem acesso aqui no Brasil para as pessoas tenham, para também ser capaz de julgá-los por si mesmo e trazer, eu não concordei com isso porque tem essas outras fontes aqui. É salutar e faz parte de todo empreendimento, certo? Não é porque eu escrevi certa coisa que beleza, é isso aí. Eu quero que você tenha esse conhecimento e tenha a capacidade de julgá-lo e buscar seus próprios meios de compreensão de outras fontes, não sei o quê, mas eu quero despertar isso em você, porque não há esse tipo de conhecimento, esse tipo de fonte sendo te dado no Brasil. Eu quero simplesmente propiciar aos meus alunos uma visão
que eu acho mais séria e mais justa, mas também que ele fique ligado que é possível você pesquisar por si mesmo, você especular por si mesmo, e não apenas aceitar tudo que, sei lá, você vê um professor falando no Instagram, exceto eu que estou fazendo isso agora. Mas entendeu? Essa é a ideia. Muito bem. E aí, para encerrar, professor, a última questão seria uma síntese, né? E a atualidade aí, acho que já foi mais do que sintetizado aí que o professor trouxe, mas se o professor quisesse, em linhas gerais, né? Hoje vemos essa banalização dos termos nazista e fascista na cultura política, né? Uhum. Periguar em distorcer esses conceitos e em não compreender sua verdadeira origem, né? Se há algum risco, algum perigo, vai ficar no raso, né? O perigo em si, ele é muito humano e até mesmo direto à vida e à liberdade, olha só. Não há o perigo de nenhuma ascensão nazista e fascista, né? Mas há o perigo das pessoas confundir políticos, grupos e fenômenos modernos com o fascismo e o nazismo e, julgando-os tão deletérios quanto os fenômenos do passado, propiciarem a atacar ou até mesmo matar pessoas. Eu já fui chamado de nazista algumas vezes na minha vida. Já fui chamado na universidade de nazista, certo? E tem pessoas que acham que eu sou nazista porque eu vou contra as ideias deles. Um comunista me chamou de defensor do nazismo no Twitter, no X, porque eu falei que quem acha que Donald Trump é nazista é besteira. E para isso eu sou um defensor do nazista para esse cara, porque eu falei isso. Então, se eu sou um defensor do nazismo para esse cara, e quem é defensor do nazismo não é muito diferente do nazista, o que você faz com o nazista? No mínimo, você dá um safanão. No pior dos casos, você mete uma bala no pescoço. Certo? E realmente tem pessoas que pensam assim. Com certeza tem. E não só pessoas maluquinhas em manicômios ou na Cracolândia. Não, pessoas de universidades. Pessoas como o Jones Manuel, que foi dar uma palestra aqui na FURB, aqui perto de casa, que eu estudei direito ali, ele estava ali. Ele fala lá que todo anticomunista é nazista. Eu sou anticomunista. Você é anticomunista. Para Jones Manuel, nós somos nazistas. E o que um comunista como Jones Manuel faz com nazistas? Ele aperta a mão? Vamos ter um diálogo? Vamos ter um debate, meu amigo? Não. Ele manda o paredão, se puder. Né? E quantas pessoas de seguidores há o Jones Manuel? Mais de 1 milhão. Então começa por aí o problema. Ele falou em público isso aí, não foi? Já falou em público, já falou no Twitch, já falou em um monte de lugares. Então, assim, para confundir... Se a pessoa é tão bitolada, imbecil, achar que anticomunismo é nazismo, quem dera as pessoas confundir com mais qualquer outra coisa. Confundem Donald Trump, confundem republicanos com nazistas, conservadores com nazistas. Então, assim, é um alvo que é jogado na cabeça de muita gente por aí toda hora. E, mesmo sendo raro, há pessoas que estariam dispostas, acredito eu, a usar a força e a violência, até mesmo a morte de outra pessoa, para fins de legitimação política. Então, esse é o perigo. Né? Não é perigo só de ser burrinho e ignorante. É pior. É você ser um burrinho ignorante que machuca e mata os outros. Eu contei no início da conversa a história da faculdade lá onde eu estudei. Bem, né? Coisa banal, de repente, sei lá, amanhã depois um maluco desse está lá invocado, não consegue me sensibilizar com aquilo ali, né? Tu sentiu na pele, muita gente sente na pele, que nem professor da Unesp, desceram um cacete no professor da Unesp semana retrasada, porque era fascista. O que ele fez de fascista? Não sei, ele usou dados e fatos do IBGE para dar uma aula e logo os alunos julgaram ele um fascista e acharam legítimo descer-lhe o cacete lá porque era um fascista. Quem decidiu que ele é fascista? Os imbecis lá do grupo estudantil, que nunca leram direito nenhum livro de história do fascismo, estão lá. Você é fascista, vamos te descer a porrada, porque nós aparentemente sabemos tudo isso. Ou seja, não dá, né, gente? Eu lembro de uma moça, não vou falar o nome dela aqui, na época, aquela mulher foi humilhada porque ela resolveu escrever um panfleto falando algumas coisas que ela estava incomodada. Esse mesmo grupo atrelado a esse rapaz que me perseguiu lá aquela vez, fez uma humilhação em pública dela, fez ela se retratar em sala por sala. E assim, não, vocês estão tudo louco. Não é à toa, eu levei 7 anos, professor, para me formar, porque eu comecei, tranquei, voltei, até que enfim fui terminar em outra universidade aqui perto. Mas assim,
Eu pesquisei, inclusive, a Era Vargas, né, no meu município, que tem uma relação direta, né? A bandeira lá é a data do golpe que ele deu em 30, e tem uma... Aí é que é a história, né? Vai estudar, ô amigo, vai entender o que está por trás. No meu município eles falam assim, professor. Ah, o primeiro prefeito foi fulano de tal. Eu encontrei as fontes históricas, 1891, quase 40, 50 anos antes. O meu município já era município, aí teve uma rixa política na década de 1923, né? Foi destituído ali, depois foi reintegrado novamente, mas por acordo dessa aliança da caravana liberal, né? Que existia na época, né? Sim. Do Getúlio Vargas. Ele tem um jornal, que até o César falou aqui também na live, que ele, em 29, acho que é 1929, um jornal gaúcho, que ele fala que ele era favorável e adepto dos ideais fascistas, né? Sim. O Vargas, ele fala abertamente isso. Sim. Né? Então, é isso, pessoal. O trabalho que um profissional, né, como o professor João Egan traz, abrir a possibilidade que a gente possa sair do raso, né, e compreender até um certo ponto coisas que muitas vezes acabam gerando embaraço para as pessoas, né, no seu cotidiano, nas suas relações. Né? Então, Na sua vida profissional, sabe? Olha só, tem que ter uma certa consciência. Eu acho que está se cristalizando cada vez mais, ainda mais por causa do caso lá do Charlie Kirk, que deixou muito escancarado isso, né? Foi os antifas radicais, os comunistas, os esquerdistas militantes. Se vocês esperam um tipo de humanidade ou um tipo de gesto mútuo, de reconhecimento mútuo, esqueçam, tá? Vocês não podem criar expectativas nas outras pessoas pelos motivos que vocês teriam com elas. Se você é uma pessoa de boa índole, que dá o benefício da dúvida, ou que estaria disposto a um diálogo, é tolerante, o seu maior erro é achar que os outros são assim porque você tem para você mesmo que isso é um alto padrão moral, mas absolutamente não é o que eles pensam. E se você quer ser tolerantezinho, se você quer ser bonzinho, se você quer ter diálogo, eles vão passar em cima de ti e não estão nem aí, cara. Essa é a verdade. Temos que começar a ser igualmente, infelizmente igualmente, intolerantes, aguerridos, botar o dedo na cara e falar, não, meu filho, você saia daqui e vá para casa da PQP, porque nós não vamos ceder. Nós temos nossos direitos, nós temos nossas visões, nós vamos exercer nossas opiniões. Se você quer nos calar, pode vir. A gente está pronto. E tem que devolver na mesma moeda, tá? Não tem essa coisa não de que vamos nos rebaixar ao nível deles. Amigo, se alguém vem com uma arma para cima de ti, tu vai falar, eu vou pegar uma arma, eu não vou me rebaixar ao teu nível, amigo. Tu tá com uma arma apontada para mim, eu não me rebaixo ao seu nível. Tá bom, aí tu leva um tiro. Não deem tolerância para esses caras. Se eles não são com você, acabou. Não há possibilidade de ser tolerante com quem não vai ser com você. É isso. É pautar o jogo para eles verem que as ações dessas pessoas têm consequências. Tá? Não são crianças imbecis que não têm qualquer consequência, podem falar o que quiser, ameaçar quem quiser, bater quem quiser. Não. Se você vai ser intolerante, se você quer bater em pessoas, aí sim você merece uma porrada de volta para você aprender. Para ficar no seu lugar. Tá? Tem que aprender a ser assim, infelizmente. Tomar espaços é isso, é tirar o espaço dos outros. Tá? E se for necessário, defender-se com a violência física, sim. Acabou. lá em São Paulo agora, essa semana, foi semana passada, que teve o evento, a questão de drogadição, acho que era alguma coisa assim, os malucos entraram no hall de entrada ali do evento, jogaram o livro no chão, rasgaram tudo, fizeram uma palhaçada ali, professor. Então, assim, eles são bastante intolerantes, né, em relação a tudo e todos, né, não a eles mesmos, ainda que dentro deles existam lá, né, as divisões internas, né, mas é isso mesmo que o professor falou. Eu só tenho a agradecer, não sei se o professor quer fazer mais alguma consideração. Nossa, eu agradeço, Hugo, ao seu convite, eu agradeço também ao César por fazer a ponte, tá? Agradeço muito. Agradeço a todos vocês que assistiram aqui. Gosto muito de falar para qualquer pessoa interessada e tenha o amor pelo conhecimento e a vontade de aprender e estudar. Esse é meu público, independente de quem você seja. Então eu agradeço de coração a todo mundo que ficou até aqui e nos ouviu. E novamente, muito obrigado, Hugo, pela oportunidade. Uma pergunta. Essa live vai ficar salva em algum lugar, cara? Ela fica salva aqui no meu Instagram. Tá. Seria possível baixar e me passar alguma coisa assim? Depois que acaba aqui, eu baixo no computador e te mando lá pelo Telegram. Não tem esse Telegram? Tenho sim, claro. Eu te mando o contato depois, então. Aí eu mando lá para ti, foi melhor para enviar, né? O Telegram. O pessoal não desconhece o Telegram, é outra ferramenta, né, cara? Poxa, todo dia eu tenho meu grupo público e privado no Telegram, que eu coloco meu conteúdo lá todo dia, diário. Tem lá meus links, se quiser acessar. Vou procurar lá. Fez um grupo no Telegram.
Eu tenho um grupo privado e um grupo público que eu coloco todos os meus updates lá, né? E qualquer um pode entrar nesse aí. Ah, então. Eu só tenho a agradecer o professor João Egan. Ele criou o Centro de Estudos do Fenômeno Totalitário, inclusive tem um substack lá com somente esses estudos, né? Uhum. Ele é autor do livro Fascismo como Ideologia, a Revolta Totalitária e o Mínimo sobre a Ideologia Fascista, ambos vocês encontram na Amazon. E ele traduziu duas obras também importantes, que é Hitler, Anticapitalista e Revolucionário, e Intelectuais de Mussolini. Então é isso, só tenho a agradecer mais uma vez a quem passou por aqui também, interagiu, acompanhou e ficou até o final. Ao professor pelo convite, ao César que fez a ponte, né? Eu agradeço, César, né? Muito obrigado. E que tudo lhes vá bem. Um ótimo restante de semana aí. Tá bom, professor? Muito Boa obrigado. noite, Hugo. Boa noite. Fique com Deus aí. Valeu. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau.